A paz do Senhor, meus queridos e amados irmãos, sejam todos bem-vindos ao canal Descomplicando a Teologia. Se você é novo aqui no canal e ainda não me conhece, sou pastor Giovanni Santos, pastor da Igreja Evangélica Assembleia de Deus daqui do estado da Bahia, sou filiado à CEADEB e à CGADB, tá bom? Neste canal Descomplicando a Teologia, você sempre vai estar encontrando vídeos relacionados à Palavra de Deus. Com relação à escatologia, eu sou autor do livro Descomplicando a Escatologia. Vou deixar aqui na descrição um link para que você possa ter acesso a seu livro. Também estou comentando as lições de adultos toda segunda-feira, a lição dos jovens da nossa escola bíblica dominical toda terça, a lição dos juvenis toda quarta e a lição dos adolescentes toda quinta-feira. E toda sexta-feira eu estou descansando porque ninguém é de ferro, né? Já segue esse conselho aí, viu? Você precisa descansar, precisa tirar um tempo para estar tranquilo, porque senão você vai acabar acumulando funções e acaba prejudicando a sua vida material e espiritual também, tá bom? Hoje, por exemplo, nós estaremos aqui comentando a lição dos jovens. Olha, a lição dos jovens, que será toda terça-feira, tem lição nova dos jovens lá no meu canal, neste canal, Descomplicando a Teologia, tá bom? Nossa lição de hoje, o terceiro sinal, o paralítico de Betesda. Nós estamos estudando, irmãos, o livro de João. Eu já disse aqui a vocês que o livro de João tem uma função apologética, ou seja, de mostrar a divindade de Cristo. Quando usa esse termo apologética, a apologia, está se referindo à questão de combater as seitas que tentava diminuir a questão do cristianismo. Tentava abafar, tentava acabar com a questão do cristianismo, duvidando da divindade de Cristo. Olha só, uns duvidavam da divindade de Cristo e outros duvidavam que Cristo poderia ter tomado a forma corpórea de homem, ou seja, que Deus poderia ter tomado a forma de homem. Então existiam muitas, naquele momento dali, naquele primeiro século, segundo século, começaram a surgir várias heresias com relação a Cristo. E o apóstolo João, conhecedor disso e conhecedor de Jesus, o escreveu o seu livro principalmente com esse foco, de mostrar a deidade, a divindade de Cristo, que Cristo Jesus, aquele Jesus que estava pregando em lugares, em todos os lugares, que estava ensinando, ele era o Filho de Deus. Tá bom? E por isso que o que são chamados aqui são sinais. Sinais que Jesus Cristo, ele é o Filho de Deus. Em especial hoje, nós vamos estar tratando acerca do paralítico de Betesda. Você já ouviu muitas pregações desse tema, tá bom? Talvez você até já pregou alguns temas, mas deixa eu contar um pequeno segredo. Existe uma grande diferença entre o pregador e o pastor. O pregador, ele utiliza muito da questão de símbolos, tá bom? Da questão de comparações. O pregador, ele utiliza muito de alegorias, né? Alegorias. Já o pastor ou o professor, ele se preocupa muito com o contexto histórico. Ele se preocupa realmente com o que foi dito. Porque a maior interpretação bíblica é você tirar do texto o que ele está dizendo. Não é você colocar no texto a sua interpretação. É você tirar a interpretação que está no texto e trazer para a gente. Tá bom? Isso é o que nós chamamos de exegese. Exegese é quando nós tiramos do texto a interpretação dele. A exegese é quando nós colocamos a nossa interpretação no texto. E isso muitas das vezes acontece com alguns pregadores, tá bom? Até porque o pregador tem o foco de trazer um avivamento, trazer uma palavra assim mais animada para que as pessoas... Já nós somos professores, a nossa preocupação é que você entenda por que Jesus fez, por que Jesus operou esse milagre, por que está contida na Bíblia Sagrada. Vamos lá. Nesta lição, introdução, nós estamos aqui na introdução. Nesta lição, esperamos que você seja edificado, crescendo ainda mais na graça e no conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, através da comunhão com Ele, e o estudo da sua palavra. Então era necessário João trazer esse esclarecimento, essas palavras. João trata cerca de 7 sinais, 7 milagres realizados por Jesus, e aí nós vamos estar estudando no decorrer disso aí. E a preocupação maior de João era isso, era mostrar que Jesus, ele era o Messias, ele era ungido, ele era o Filho de Deus. Não somente o Messias, porque na verdade o povo de Israel estava esperando o Messias. Mas a intenção que esse Messias que o povo esperava, era o Messias que fosse como fosse Davi, como tinha sido o próprio Moisés, como tinha sido vários reis de Israel, que pudesse chegar e libertar o povo da escravidão de servir a outros reis, no caso de Roma. Então a intenção do povo é que o Messias pudesse vir para salvar um homem normal, comum, e através da sua vida pudesse assim libertar a nação de Israel de ser escravo. E a intenção de Deus era outra.
A intenção de Deus do Messias era mandar o seu próprio filho para que ele pudesse libertar o homem, realmente libertar o povo de Israel. Mas não somente da opressão de Roma, mas sim da opressão do mal, do maligno, do pecado. Então o Messias de Deus, o Messias, Jesus, o Messias, ele veio à terra com o propósito de libertar o homem sim, mas libertar o homem do pecado, da escravidão do pecado. E lhe dar direito não somente de possuir a terra aqui na terra, mas sim possuir uma terra lá no céu, possuir um lugarzinho, uma casa preparada lá no céu. Então o grande problema do povo era isso, os judeus queriam um rei humano, um rei que somente cuidasse das coisas da terra. Deus tinha um pensamento muito maior e superior, mandou seu próprio filho para que nós pudéssemos ter direito à vida eterna e através disso não ganharmos somente as coisas aqui do mundo, aproveitarmos das coisas do mundo, mas sim ganharmos um lugar lá no céu. O propósito de Deus sempre é maior. Deixa eu abrir um parênteses para lhe explicar um negócio aqui. O propósito de Deus sempre é maior. Os projetos de Deus sempre são maiores do que os nossos projetos. Deus consegue enxergar onde você não pode enxergar. Deus consegue ir onde você não pode ir. Deus consegue fazer o que você não pode fazer. E o grande segredo de podermos desfrutar das bênçãos de Deus é esperar nele. Esperar o tempo dele, esperar o agir dele, porque assim você poderá desfrutar de todas as bênçãos que Deus tem reservado para mim e também para você. Vamos guardar e esperar a hora de Deus, tá bom? Vamos lá, de volta a Jerusalém, no centro do judaísmo. É necessário nós percebermos que Jesus tinha muito essa preocupação, sempre que possível, Jesus estava em Jerusalém, e especialmente nas festas judaicas. Não com a preocupação de estar guardando as festas judaicas, não essa a preocupação, mas sim ele está levando para porque era o momento que estava muitas pessoas, muitas lideranças judaicas estavam lá, várias pessoas se deslocavam para Jerusalém para participar das festividades. Então Jesus via nesse momento a oportunidade de trazer um milagre, de levar um ensinamento, de se mostrar, de levar o evangelho, de apresentar o Cristo, de apresentar o Filho de Deus, de anunciar o Filho de Deus, de anunciar o seu reino, de anunciar o seu evangélico, para que possa ser assim uma transformação na vida das pessoas. Então Jesus é aquele que não perde a oportunidade de levar a sua palavra aonde quer que fosse necessário. Jesus não escolhia o lugar. Mas é notório, né, que os judeus não aceitaram Jesus. Mas como já disse, os judeus não aceitaram Jesus. Primeiro, porque eles queriam um Messias humano, no sentido de governar. Eles queriam um libertador da opressão do romano. Eles não queriam ser libertos do pecado. Eles queriam ser libertos da opressão romana. E Cristo veio com a intenção de libertar o homem do pecado, da escravidão do pecado. Tá bom? E também a dificuldade de crer que o Filho de Deus, que o próprio Deus viria à terra, viveria como homem. Até porque Israel não conhecia o Filho de Deus. Não tinha entendimento, não compreendeu que existia o Filho de Deus. Acreditava somente em Deus, é Deus, é Deus, é Deus, é Deus, é Deus. Não tinha esse entendimento que existia o Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. E para eles, quando Jesus se apresenta como Filho de Deus, como próprio Deus, Israel, como agora, como uma grande blasfema, como é que pode ele dizer que ele é Deus, que ele perdoa pecado? Como é que ele pode fazer tantas essas coisas aí, se só existe somente Deus? Então existia essa controvérsia entre Jesus e os judeus. Tá bom? Agora no segundo ponto aqui, primeiro ponto, a volta a Jerusalém, no centro judaísmo, já falamos. O tanque de Betesda. Olha só, nessa você percebeu o seguinte. De acordo com os estudiosos, o livro de Malaquias até o livro de Mateus passaram cerca de 400 anos ou 430 anos. De Malaquias, o último livro do Velho Testamento, até o livro de Mateus, o primeiro livro do Novo Testamento, cerca de 400 anos. Nesse período de 400 anos, é dito que Deus não se manifestou, não há nenhuma manifestação de Deus. Deus não levantou nenhum profeta, Deus não revelou nada. É dito, é um tempo chamado interbíblico, ou o tempo do silêncio de Deus. Mas alguns estudiosos afirmam o seguinte, que esse tanque de Betesda aqui, esse milagre que acontecia, onde o anjo descia em tempo e mexia nas águas, movimentava as águas, e o primeiro que descesse as águas era curado, era a única manifestação de Deus em Israel. A única manifestação de Deus, segundo estudiosos, era esse episódio aqui que acontecia em tempo, em ano, em tempo, acontecia esse milagre. Então era a única manifestação de Deus. Então veja só a importância desse lugar. Veja só quantas pessoas não estavam ali. Agora é interessante você perceber, né? Que o anjo movia e só quem era curado era o primeiro que descia as águas. Veja só que ansiedade, que preocupação, que desejo, que decepções, que frustrações não tinha.
por causa do milagre, porque muitos viam outros recebendo o milagre e não podiam receber, porque o milagre era somente para um, existia uma certa limitação. Existia uma limitação do poder de Deus agindo no povo. Aí chega Jesus libertando, curando, aleluia, libertando as pessoas, realizando grandes milagres. Eita Deus de maravilha, viu? Então, a crença no milagre. Os milagres realizados no tanque Betesda pode ser perfeitamente compreendido como uma manifestação da misericórdia de Deus para com a humanidade que estava enferma. A misericórdia de Deus é algo interessante nós mencionarmos aqui. Olha, misericórdia é você receber o que você não merece. A misericórdia é isso. Quando você clama por misericórdia, você está dizendo que você não merece, mas que Deus tenha misericórdia de você. Então, pedir misericórdia ou receber misericórdia é receber aquilo que você não merece, aquilo que você não é digno, mas mesmo assim, quem pode, resolve assim lhe dar. Isso que é misericórdia. A mesma coisa, quando você está pedindo misericórdia, você está pedindo algo que você não merece, que você não é digno, mas você está pedindo porque a pessoa que vai lhe dar é talvez uma pessoa boa, é talvez uma pessoa misericordiosa, é talvez uma pessoa que está lá com a intenção de estar lhe ajudando, mesmo você não merecendo. E a misericórdia, irmão, tem que estar nas nossas vidas. Nós que conhecemos a Deus, conhecemos a Jesus, precisamos ter um coração misericordioso, tá bom? Perdoe-me pela palavra, mas nós não devemos ser besta, mas devemos ser misericordioso com as pessoas. Vejamos, uma longa espera. Um conhecido de Jesus. Veja só, no tanque de Betesda, esse homem que a Bíblia Sagrada não diz o seu nome, só João vai deixar bastante claro que esse homem já estava ali no tanque cerca de 38 anos esperando. 38 anos enfermo, perdoe. 38 anos de enfermidade. E lá passou muito tempo nesse tanque esperando que alguma pessoa pudesse lhe ajudar. Muitas das vezes, esse homem foi até o primeiro a ver as águas se movendo, mas não tinha ninguém que o ajudasse. Porque é interessante que o anjo descia, movimentava as águas, e o primeiro que descia ao tanque, e assim recebia a sua cura. Então esse paralítico, por certo, ele já viu muitas pessoas, os anjos messejeiros, mas nunca teve ninguém que pudesse ajudar. Porque ele precisava de ajuda, porque era paralítico, não tinha como ele chegar andando lá nesse lugar. E é interessante você pensar que ninguém ajudava. Até porque todos que estavam ali no barco, todos que estavam ali no tanque, estavam na mesma situação. Então quem ia para ajudar, já ia para ajudar o seu próprio parente, seus próprios amigos, pessoas que tinham mais vínculo. Aí você pergunta, e aonde é que estavam os parentes desse paralítico? Será que nenhum parente podia ficar ali com ele e ajudar ele a sair dessa situação? Boa pergunta. Mas será que este homem fez por onde? Será que este homem foi abandonado porque seus próprios hábitos, suas próprias atitudes? Porque tem muitas pessoas, irmãos, que são ruins de natureza, irmãos. Tem pessoas, irmãos, que a gente tenta ajudar, mas atrapalha tudo. Tem maldade no seu coração. Aí as pessoas acabam se afastando. Muitas pessoas afastam do outro por maldade, por ruindade, por caráter dolo, por ser uma pessoa maldosa com as pessoas. E essas pessoas acabam ficando isoladas. Possivelmente foi isso que aconteceu com este homem de Betesda. Por certo, por ser um homem ignorante, por ser um homem valente, por ser um homem que não ajudava as pessoas, por ser um homem que não era simples, que não era humilde, ficou abandonado pela família. Isso é uma suposição, tá bom? E o próprio Jesus vai deixar muitas vezes entender que o que estava acontecendo na vida deste homem é por causa do pecado. Então, irmãos, tudo que nós fazemos tem sua consequência. Terá suas consequências, positiva ou negativa. Se você faz o bem, as consequências serão positivas. Se você faz o mal, as consequências serão negativas para a sua vida. Mas Jesus chegou, irmãos, e quando Jesus chega, ele chega para resolver. Jesus chega com a intenção de mudar vida, mudar a história. E assim acontece na vida daquele homem de 38 anos, no tanque de Betesda, esperando a cura uma vez por ano. Jesus, irmão, sempre ele vai chegar no momento certo, na hora certa das nossas vidas. Mas nós precisamos estar no lugar certo, na hora certa e vivemos da melhor maneira possível. Vamos ler aqui no segundo ponto, uma longa espera, um conhecido de Jesus. No dia do sábado. Olha só como é interessante, né? Jesus ele poderia ter ido nesse tanque na sexta, poderia ir no domingo. Mas por que Jesus vai logo no sábado realizar esse milagre? É necessário nós mencionarmos os dois últimos milagres também. O milagre de Caná da Galileia com relação a transformar água em vinho. Isso foi algo bastante secreto, poucas pessoas ficaram sabendo. O segundo milagre, da mesma forma também, quando Jesus cura o filho do oficial, que vai até a sua procura e através de uma palavra diz, pode ir, que seu filho já está curado.
Isso também ficou algo muito secreto, que ninguém ficou sabendo, ninguém pôde ver, ninguém viu isso. Agora o tanque realizado, agora o milagre realizado no tanque de Betesda vai ser algo notório. Porque Jesus vai curar exatamente no sábado, no dia que não poderia curar, Jesus vai curar no sábado. Isso, irmãos, para chamar atenção, isso para destacar e mostrar que agora é com ele, que agora a situação não é mais judaísmo, não, que agora não há mais necessidade da guarda do sábado, não. A guarda do sábado serviu até Cristo Jesus, mas quando Jesus chega, é ele que é o sábado, ele que é o nosso descanso, ele que é o nosso trabalho, ele que é o nosso salvador, ele que é o nosso libertador. Todas as coisas do Velho Testamento vão se cumprir em Cristo Jesus, por isso nós devemos obedecer os seus ensinamentos e a sua palavra. Então no dia de sábado Jesus vai realizar esse milagre, e é notório nós destacarmos o seguinte: como os judeus, a liderança judaica ficou brava, ficou valente. Os líderes judaicos queriam que o paralítico continuasse paralítico. Olha só que situação, irmãos, como a questão da religião vai cegando muitas pessoas. Os líderes judaicos não queriam que Jesus, não gostariam que Jesus curasse. Os líderes judaicos ficaram zangados porque Jesus realizou o milagre e pediu que este homem pudesse estar andando, saísse e levasse a sua cama. Porque a liderança judaica, os líderes judaicos, tinham criado cerca de 39 trabalhos que não poderiam ser feitos. Olha só, a liderança judaica tinha criado cerca de 39 trabalhos que não poderia ser feito no sábado. E um desses trabalhos era exatamente isso: carregar sua cama, carregar coisas de um lado para o outro, de um lugar para o outro. Não podia, era proibido. Então a própria cura de Jesus já não poderia, e esse que recebeu o milagre, sair carregando a sua cama, não poderia também, porque era proibido de acordo com o conceito judaico, com a tradição judaica, não poderia ser feito. Mas Jesus, irmãos, não tem esse negócio não. Se Jesus chegou para curar, ninguém poderá impedir, porque o trabalhar de Deus é perfeito. Ele sabe como trabalhar e ele sabe como operar maravilhas também. Tanto que depois que Jesus realiza esse milagre daqui agora, de repente agora a liderança judaica dos judeus vão ter com esse paralítico e questiona ele: por que tu carregando tua cama? Por que tá carregando? Você sabe que isso é proibido, isso não pode não, é dia de sábado. Aí olha só a resposta dele: aquele que me curou, ele próprio disse, toma tua cama e anda. Ou seja, se quem me curou mandou andar, eu vou andar com a cama mesmo. Eu vou fazer a vontade daquele que operou o milagre. Eu vou fazer a vontade daquele que realizou o milagre, realizou a cura. Eu estou há 38 anos esperando, meu irmão. Ninguém me ajudava, não. Só ele que me ajudou, então eu vou fazer a vontade dele. É interessante, irmãos, nós perceber o seguinte: nós precisamos fazer a vontade de Deus. Nós precisamos fazer a vontade de Jesus. Independente se nós recebemos ou não o que nós queremos. Mas nós precisamos fazer a vontade de Deus. Nós precisamos cumprir com a vontade do Senhor. Nós precisamos estar atentos com a vontade de Deus para que nós possamos realizar esta vontade para com as nossas vidas. Amém? O terceiro item da nossa lição: revelando-se a uma geração iníqua. E a geração dos judeus, é o povo judeus aqui, pelo amor de Deus. A nação vinda de Abraão, do pai da fé, que percebeu e viu muitos milagres. O quadro espiritual dos judeus, a cegueira estava total, como eu disse, irmãos. Existia uma proibição, não queria que Jesus curasse, não queria que Jesus realizasse milagre, querendo saber quem é Jesus, porque quem é que falava por Jesus? Jesus falava em nome de quem? Então o povo judeu começava, principalmente a liderança, começava a perseguir Jesus, para que Jesus não realizasse milagre. Agora é interessante, ninguém se colocava na pessoa do doente. Ninguém se colocou na posição do paralítico. Ninguém se coloca na posição do cego. Ninguém se coloca na posição daquela pessoa que necessita. Porque quando nós colocamos no lugar do outro, nós percebemos a dor. Nós percebemos o benefício que aquelas pessoas receberam. E nós podemos assim entender, irmãos, que a vontade de Deus sempre é libertar e transformar as pessoas. Mas nós precisamos ter esse cuidado para que nós possamos cumprir com a vontade de Deus em nossa vida também. E não ficarmos somente cheios de religião, religiosos, não. Ah, não pode isso, não pode aquilo. Não é assim que tem que ser feito. Ah, você não pode fazer isso porque você não é. Calma, meus irmãos, calma. Vamos orar a Deus, vamos pedir orientação do Senhor para que Deus possa assim se revelar e mostrar a sua vontade para conosco. E esse milagre, no ponto 2 aqui, desencadeia o desencadeador das perseguições. Desencadear das perseguições. Após Jesus realiza esse milagre, começou a haver a grande perseguição de Jesus. Só porque Jesus curou no sábado e pediu que o homem levasse a cama. Só por isso começou a haver uma grande perseguição. Os judeus, a liderança judaica começou agora a se organizar
para que Jesus pudesse ser pego em uma falha, para que Jesus pudesse assim ser pego em alguma blasfema, para que pudesse ser condenado e ser levado à morte. O que conseguiu posteriormente, depois de cerca de 3 anos, 2 anos e pouco, né? Depois de 3 anos, conseguiu realizar isso para tentar acusar Jesus, para que pudesse matar a Jesus. E muitas pessoas também, os judeus, que gostavam de Jesus também, que Jesus se apresentava igual o Pai. Quando fala que Jesus é igual ao Pai, está se referindo à mesma essência. Deus é Pai, o Pai é Deus, o Filho é Deus e o Espírito Santo também é Deus. Então são 3 deuses? Não, Deus é um só. Mas em 3 essências, mas com 3 essências, com 3 trabalhar diferentes. É como diz no processo da salvação, por exemplo, né? Deus projetou a salvação. Mas quem executou a salvação foi Jesus morrendo na cruz do Calvário. E quem aplica a salvação em nossa vida é o Espírito Santo, que aplica em nós, que nos convence do pecado, da justiça e do juízo. Então Deus, mesmo sendo 3 em 1, nós podemos assim colocar, a essência dele é mesmo, o propósito dele é mesmo. Quando você está adorando a Jesus, você está adorando a Deus, está adorando o Espírito Santo. Quando você dá glória a Deus, você está dando glória a Deus, ao Pai, ao Filho, ao Espírito Santo. Então os judeus não entendiam essa compreensão e não queriam aceitar. Que o maior defeito talvez esteja nisso. Você não entender, e porque você não entende, você não aceita. E a vontade de Deus, o projeto de Deus é diferente. Você deve crer. Você deve acreditar, você deve confiar para que a cena possa se cumprir na minha e também na sua vida. Precisamos crer, precisamos confiar sempre em Deus, tá bom? Mas que Deus em Cristo possa nos abençoando. Já estou encerrando aqui esse vídeo, senão vai ficar muito longo. Eu não gosto de vídeo muito longo não, tá bom? Mas que Deus lhe abençoe. Se inscreva no nosso canal, ative o sininho para receber novas notificações. Se ficou em dúvida, deixa a sua pergunta aí que eu vou estar tirando suas dúvidas, tá bom? Pai do Senhor e até o próximo vídeo, se Deus assim permitir.